Vamos lá, questão 36 agora. Uma questão também bem básica, essa daqui caiu na prova do BNDES também, 2011, Engenharia, Banca 6 Gran Rio. O gráfico abaixo mostra em linhas cheias a posição inicial das curvas de demanda e oferta no mercado mundial de laranjas. Se ocorresse uma geada destrutiva na safra das regiões produtoras de laranja, haveria alteração nas curvas de. Bom, aqui você tem a curva de demanda e aqui a curva de oferta. Vamos só lembrar de um detalhe. A demanda, ela está lá na nossa teoria do consumidor. Isso aqui tratando de microeconomia, né? E a nossa oferta, ela está na teoria da firma ou do produtor. Teoria da firma, mas que é o mais correto. Agora, a demanda e a oferta, elas, se variar o preço, se o preço variar, por exemplo aqui o preço da laranja variar, o meu deslocamento vai ser em cima da reta, vai ser sempre em cima da reta, tanto da oferta quanto na demanda, se o preço variar. Claro que a gente vai ter que considerar aí a nossa ceteris paribus, porque todas as outras condições permanecem constantes. Se o preço variar, eu tenho uma variação apenas em cima da linha da onde está lá a nossa linha aqui de demanda. Agora, se ocorrer na teoria do consumidor, no lado da demanda, eu tenho o seguinte: eu tenho a preferência ou gosto, tenho a renda, tenho a expectativa. No lado da demanda e no lado da oferta, eu tenho os custos, a tecnologia e tenho também aqui a expectativa. Aqui no lado da teoria do consumidor, nós temos também os produtos substitutos. Esses fatores aqui, eles deslocam a curva. Ou seja, se o nosso consumidor mudar a sua preferência de produto, ele resolver, em vez de passar a comer margarina, ele vai passar a comer manteiga. Então ele desloca a curva, ou seja, se eu passo a consumir de um outro bem qualquer, a minha curva de demanda ela vai deslocar. Se eu passo a produzir mais de um outro bem, ela desloca para lá, ou do mesmo bem. Por exemplo, eu tenho preferência por esse produto que está sendo demandado nessa linha, então eu vou consumir mais. Se minha renda aumentar, eu consumo mais. Se minha expectativa, a expectativa é uma parte, vamos deixar para depois. Se o substituto aumentar de preço, eu vou consumir mais desse produto aqui. Vou deixar de consumir o substituto e vou consumir mais esse produto. Eu vou fazer com que a curva de demanda migre para lá. Agora, do lado da oferta aqui, letra S. Os custos. Aumentou meu custo de produção. Eu vou forçar o meu preço a aumentar. Então eu vou retrair, ó, a minha quantidade ofertada. Eu vou passar daqui para lá. Se eu tiver um desenvolvimento tecnológico e conseguir produzir mais com um custo mais baixo, aí a minha curva anda para cá. E a minha expectativa, a expectativa é o seguinte: se o produtor tiver uma expectativa de uma explosão de demanda, né, que mais à frente o cara vai
consumir mais do produto dele. Então o que que ele vai fazer? Ele vai produzir mais, ele vai jogar mais, uma oferta maior no mercado. Então a minha curva da oferta, ela desloca para o sentido de mais. Quando aumenta a minha quantidade ofertada, o preço também tende a baixar. A expectativa do lado do consumidor é o seguinte: se você tiver uma expectativa de que os juros vai baixar, então você vai parar de consumir durante um tempo para fazer renda, para poder comprar, sei lá, um carro zero. Então, durante um momento, você desloca a curva de demanda para cá, para o sentido de menor quantidade, e em seguida ela avança para lá, porque facilitou os investimentos, as condições de aquisição de crédito. Agora, o problema, ele fala aqui, ó, sobre uma geada destrutiva na safra. Isso aqui vai fazer com que o meu custo aumente. Se meu custo aumenta, eu tenho a minha curva deslocada para a posição de menor quantidade ofertada. Ou seja, eu tive perda na minha produção. Então eu vou estar ofertando uma quantidade menor. Se eu vou estar ofertando uma quantidade menor, a sugestão que eu te dou é o seguinte: olha a ponta da reta. Aqui você tem uma quantidade ofertada aqui, uma quantidade ofertada aqui e uma quantidade ofertada aqui. Se você analisar, se eu estou diminuindo a minha quantidade ofertada, porque eu tive prejuízo, tenho menos produto para botar no mercado. O que que vai acontecer? Eu estava aqui e vim para cá. Ou melhor, né, na situação ele está nesse ponto, a reta está aqui e deslocou para cá. Reduziu a, a quantidade ofertada. Se ele avança para cá, significaria que estaria aumentando a quantidade de laranjas. Então, a única coisa que você tem que acompanhar é isso, para poder saber para que posição vai andar a nossa nova curva de demanda. Lembrando que isso aqui é um dos fatores, né, que vai aumentar o custo e vai causar o deslocamento, no caso para a esquerda, de modo que a quantidade, aqui um, e aqui, não, aqui um e ali zero, né? Aqui a quantidade atual e a nova quantidade demandada que reduziu. Então você teve uma redução na quantidade ofertada, desculpa. Então a oferta, alteração nas curvas de oferta para uma posição S1. Ela vai vir para cá. A resposta dessa questão é a letra A. Agora, digamos que o mercado se mantenha. Como a minha demanda atual está aqui, o meu ponto de equilíbrio deslocou daqui para cá. Ou seja, eu tinha um preço que era um pouquinho menor e passei a ter um preço que é um pouquinho maior. O que que acontece nesse momento que o preço aumentou? A minha demanda cai. Então vou ter um deslocamento aqui na reta, na curva da demanda. Claro, se isso não der tempo para o mercado se reequilibrar, né? Se o mercado não voltar à condição anterior, se ele se adaptar à nova situação, vai assumir essa reta no momento posterior e o meu ponto de equilíbrio anda para cá. O que é importante a gente notar é o seguinte: a gente tem isso aqui, ó. O preço de uma mercadoria aumenta, não tem como, a demanda vai cair. E o que aconteceu aqui? O preço aumentou um pouquinho, a demanda com certeza no próximo momento vai se reequilibrar caindo, achando um novo ponto de equilíbrio no mercado. Se a demanda cai, aí o preço vai cair, porque eu vou considerar que a minha oferta continuou constante
então o meu preço vai cair. Se meu preço cai, a demanda, mais pessoas vão estar querendo comprar aquele item que passou a estar com preço mais baixo. Se a demanda aumentou, o preço sobe de novo. Isso aqui vira um círculo. Não tem jeito, não tem como escapar. A mesma coisa acontece com a nossa oferta. Você tem o preço, você tem a oferta. A oferta, como ele chamou ali de S, vamos manter aqui o S. Você tem a oferta. Se o valor sobe, a oferta sobe atrás. Não vai ter jeito. Se a oferta subiu, você tem muito item no mercado, então você força o preço para baixo. Se o preço baixou, você vai baixar a oferta. Se você baixou a oferta, o preço sobe e vai virar um círculo, só que dessa vez no sentido contrário. Lembrando que oferta diz respeito ao produtor, né? Se o preço que estão dispostos a pagar pelo meu produto for alto, eu vou querer produzir mais para aumentar o meu lucro, né? E diluir meus custos fixos, poder investir em nova tecnologia e por aí afora. E eu, como consumidor, se o preço estiver baixo, eu vou querer comprar mais daquele item, né? E esses fatores aqui causam o deslocamento da curva, né? Na curva, no caso aqui, na curva de demanda, e esses fatores, custo, tecnologia e expectativa, geram um deslocamento na curva de oferta. Por enquanto é só, voltaremos em breve aí com outras questões.